No momento do divórcio, o marido exigiu que ela devolvesse tudo que ele havia dado a ela e aos filhos. Após uma semana fora de casa, ele encontrou uma caixa na residência. Ao abri-la, ele se deparou com a ausência de sua macieira. No tribunal, Natália observava Orestes. Parecia que ela o via pela primeira vez. 12 anos de casamento, 2 filhos e agora, aquele divórcio amargo. Ele parecia satisfeito, como se estivesse se regozijando com a situação. No entanto, tudo aquilo causou-lhe mais dor do que a própria infidelidade. Ele a feriu e a menosprezou com seu comportamento durante o julgamento. A situação toda, com alguém manipulando as coisas por trás, a machucou profundamente, mas ela se manteve firme por causa dos filhos. No fundo, ele desejava manter a família unida, mas percebeu que só precisava dela para isso. Orestes foi embora, encontrando-se com Magda, uma mulher jovem e com boa forma, que ele acreditava compreendê-lo muito mais do que sua própria esposa, que havia dedicado sua vida à família. Ele ignorou completamente o Senhor e Helen, agindo como se não fossem seus filhos, como se não compartilhassem seu sangue. É claro que a pensão alimentícia seria paga, mas ele havia dito a ela que faria o possível para pagar o mínimo. O promotor anunciou a decisão do divórcio. Natália ouviu a decisão, parecendo estar em outro mundo. Como se tudo aquilo não a afetasse, mas sim outra pessoa. Tudo havia terminado. 12 anos de casamento, todas as esperanças e sonhos desfeitos, como se fossem uma casa de papel. Mas o mais surpreendente aconteceu em seguida. Orestes disse algo no tribunal que até o promotor encarou com severidade. Quero todos os presentes que recebi de volta. Orestes declarou, olhando ironicamente para Natália. Tudo que eu te dei nesses anos, inclusive as crianças, quero de volta. Natália ficou chocada. Ele esperava qualquer reação, mas não ser confrontado com aquelas palavras. Devolva os presentes, exigiu, o que você nos fez. Sentiu-se completamente desvalorizado pelas palavras do marido. Sério, você está falando sério agora? Ela questionou, lutando para manter a calma. Com certeza, respondeu ele, prosseguindo com sua fala. Ele a encarou com ironia, apontando acusadoramente com uma confiança que demonstrava gratidão por ter tomado tal decisão. Você vai me devolver tudo, continuou, até o vaso que você me pediu e eu trouxe do exterior, e todas as joias que lhe dei. Gastei fortunas com você e as crianças e agora quero tudo de volta. Magda, que estava parada ao lado dele, observava Natália com um sorriso discreto. Natália tinha certeza de que essa ideia insana partiu dela. Era provável que Natália estivesse por trás daquilo. A intenção era fazê-la se sentir diminuída, para que percebesse o que havia perdido. O promotor tentou convencê-lo, mas Orestes permaneceu irredutível em suas palavras. Ele estava determinado a possuí-lo completamente. O juiz, então, determinou quais eram os requisitos para que o caso fosse devidamente protocolado. Natália permaneceu em silêncio, sem dizer uma palavra. Ela observava atentamente o homem. Tanto ela quanto Magda sentiam algo estranho, mas Natália não sentia raiva. Havia uma sensação desconhecida que ela não conseguia explicar, algo que também se aplicava a ele. Pareciam tão miseráveis, pessoas que não sabiam como se expressar. Tudo bem, ela disse calma e decidida. Devolverei tudo a você, todos os presentes que nos deu. Orestes sorriu satisfeito e apontou para ela. Provavelmente esperava uma reação histérica da esposa com gritos e exigências. Mas Natália não lhe daria essa satisfação. Entrarei em contato com você em breve. Você assinará um documento, atestando que recebeu tudo de mim, para que não precise me procurar novamente. Orestes balançou a cabeça, pois não se importava com detalhes. O importante era conseguir o que queria. Tanto faz, respondeu ele, desinteressado. O advogado de Natália, percebendo a calma da cliente diante da situação, demonstrava preocupação, sem compreender a ausência de reação e temendo que ela estivesse planejando algo cruel contra ele. Ao saírem do tribunal, Natália respirou fundo, consciente do trabalho árduo que a aguardava. Ela precisava juntar todos os presentes de Orestes e anotá-los, para que ele nunca mais pedisse nada a ela. Apesar disso, ela não se sentia incomodada e faria o trabalho da melhor forma possível. Ao entrarem no carro, a senhora Fotini disse que precisava da ajuda dela. O advogado respondeu que sim e pediu que Natália explicasse seus planos. Natália sorriu, revelando que queria dar uma grande lição de vida a Orestes, uma lição inesquecível, mas que desejava que tudo fosse feito de forma correta. Fotini gesticulou com a cabeça. Ela sabia que Natália era uma mulher forte e inteligente, e se algo entrava em sua mente, ela faria de tudo para realizar. Durante toda a semana, Natália se dedicou a reunir seus presentes, revirando toda a casa, cada gaveta e armário.
Ela colecionava fotos, lembranças, joias, fotos da infância e tudo mais que Orestes lhe havia dado de presente. Cada objeto trazia sentimentos mistos. Por um lado, a lembrança do amor e alegria, por outro, a decepção e amargura. Encontrou uma foto antiga onde posavam juntos perto da praia, jovens e apaixonados. Orestes a segurava nos braços, encostando o rosto no dela, e em seus olhos parecia haver amor. Natália começou a chorar, acreditando que tudo aquilo era uma farsa, como uma facada no coração, pois ela estava começando a acreditar que ele nunca a amou e que todos aqueles anos ele havia apenas interpretado um papel. Em seguida, Natália descobriu fotografias da infância de Queril, nas quais ele também pintava aviões para seu pai. Orestes havia cometido suicídio por enforcamento. No escritório de Orestes, Natália observou essas pinturas, enquanto ele elogiava seus colegas pelo talento de seus filhos. Mais tarde, ela encontrou um envelope que Orestes lhe dera em seu aniversário. Nele, ele havia escrito sobre o quanto a amava e que ela era o sentido de sua vida. Ele prometeu nunca deixá-la envelhecer ao seu lado. Ao reunir todos esses presentes, Natália sentiu uma onda de raiva. Estava furiosa com Orestes, com Magda e consigo mesma por ter permitido que se comportassem de forma tão traiçoeira. Mas, junto com a raiva, sentiu uma determinação inabalável de terminar tudo o que havia começado. Estava decidida a provar a eles que não era um objeto para ser desprezado, mas uma mulher forte e independente, que não se deixaria vitimizar. Queria mostrar a eles que podia proteger a si mesma e seus filhos. A senhora Fotini ajudou a registrar todos os presentes. A mulher juntou todos os pertences, cada objeto, incluindo alguns que ela havia confiscado dos chineses. Ele também escreveu sobre o menor presente que deu aos seus filhos. Ao final da preparação da caixa, seu advogado, Orestes, foi avisado de que os presentes estavam prontos para serem devolvidos. Orestes ficou radiante. Ele estava prestes a se curvar a Magda, pois ela havia aceitado suas condições. Natália solicitou a Fotini que organizasse o transporte dos presentes para um local distante. Ela não queria receber Orestes em sua casa. Aquela semana foi a mais estranha de sua vida. Ele tentava não pensar muito em tudo o que estava acontecendo. De repente, sentiu-se leve por dentro, enquanto, por outro lado, a amargura o consumia. Ao fim, sentia-se liberta da amargura do passado e da desvalorização que havia permitido em relação a si mesma. Orestes, o marido a quem ela, a esposa, dedicou sua vida e amou profundamente, teve dificuldade em aceitar a situação. Ele, de forma surpreendente, estava disposto a esquecer todos os anos que viveram juntos por causa de uma mulher que, segundo ele, se importava apenas com dinheiro e o abandonaria assim que encontrasse alguém mais rico. Certo dia, em frente ao novo apartamento de Orestes, chegou uma caminhonete da empresa Courier. O motorista retirou uma grande caixa e Orestes, observando da varanda, sorriu ao ver a cena, sem imaginar o que a caixa continha. O motorista entregou uma caneta a Orestes e disse que a caixa, com cerca de 30 kg, era pesada. Orestes assinou o recibo, mas o papel não ficou com ele e sim com o motorista. Ansioso para que Magda visse os presentes esses que um dia ele havia dado à sua esposa, ele acreditava que com isso provaria seu poder e riqueza. Orestes então forçou a caixa para dentro do apartamento. Apesar de Magda ter presenciado a luta dele, essa situação não o beneficiou, pois ela havia feito as unhas recentemente e sabia que elas poderiam quebrar. Ele estava muito ansioso para ver o que havia dentro da caixa, pois sabia que a maioria dos itens seriam presentes para ela. O que é tudo isso que estou vendo? Coisas inúteis que eu não deveria ter, peças de volta, espere, você vai ver, ele pensou. Em seguida, ele pegou uma faca para cortar a fita, mas ao abrir a caixa, paralisou ao ver fotos antigas, juntamente com joias, relógios caros e brincos. Havia centenas de fotos cuidadosamente dobradas em uma pilha, cada uma amarrada com uma fita. Orestes hesitou, então soltou a primeira fita. Ele viu rostos felizes nas fotos: Natália, o pequeno Queril e Helena. Eles estavam na praia em férias. Na foto seguinte, estavam abraçados e felizes em um parque. A outra mostrava Helena em sua festa de aniversário, radiante de alegria. Em cada foto, Natália havia escrito a data, o local e algo sobre si mesma. Eu estou muito feliz. Essas são as nossas primeiras férias. Aqui, Cirilo está com 1 ano de idade. Ela é apaixonada pelo seu cabelo. Velha. Aqui, Eleni fechou os olhos. Você me abraça tão forte, como se não quisesse me soltar. Nunca a deixe ir. Orestes sentiu um nó na garganta, deixou as fotos de lado e pegou a próxima pilha. Havia desenhos infantis, casinhas e pessoas pequenas, o sol com várias cores e animais. Em cada foto, ele estava escrevendo algo com letra de criança.
Eu amo meu pai. Meu pai é o mais forte. Ele é meu herói. Magda estava ficando irritada ao olhar para ele, Orestes. E o que é tudo isso? Não me diga. Diga-me que você vai chorar e ficar emocionado ao misturá-las. Deixe-as de lado e veja o que mais. Ele colocou isso em você. Eu pensei que ele colocaria diamantes em você, colares e brincos caros, como eu disse a você. Você me contou o que fez com ela, o presente, enquanto Orestes não respondeu nada. Ele permaneceu observando todos os presentes. Ali, deparou-se com um amontoado de fotografias antigas, imagens de seus primeiros passos no caminho do conhecimento. A lembrança daqueles tempos felizes inundou sua mente, e ele se sentia tocado por elas, pois ele mesmo as amava. Quanto mais contemplava as fotos, mais sentimentos conflitantes se agitavam em seu interior, como se algo se partisse. Contudo, ele apreciou essa ruptura, pois ela o confrontava com a culpa, emoção que não pertencia mais à sua vida. Ele esperava encontrar apenas as joias e os objetos valiosos que havia dado a ela, para vendê-los ou doá-los a Magda. No entanto, em meio aos pertences, deparou-se com a própria vida, a história de ambos, o tempo compartilhado com sua família, as alegrias e as tristezas, os sucessos e os fracassos, o amor e o carinho. No fundo da caixa encontrou um envelope grande. Orestes abriu e deparou-se com provas irrefutáveis, uma série de recibos de lojas de artigos infantis, roupas, sapatos e brinquedos. Cada recibo foi minuciosamente dobrado, e Orestes anotou as informações na jaqueta de Queril, nos sapatos de Helen, no recibo do tutorial e nos presentes de aniversário de Helena. Orestes, submerso em pensamentos sobre todo o dinheiro que havia desperdiçado, sentou-se e fez alguns cálculos, percebendo que a quantia desperdiçada ao longo dos anos excedia o valor dos presentes que havia dado. Em seguida, encontrou um pequeno pedaço de papel atrás do último recibo. Nele havia algumas palavras que o atingiram profundamente, como um martelo em sua consciência: eu te devolvi tudo o que você me deu. Você pediu todas as fotos, todos os desenhos infantis, todas as evidências e cadernos das crianças, todas as joias e bens materiais. Mas o que você nunca poderá retirar é o que você não me deu. É amor, cuidado, apoio e atenção. Abandonou tudo. Para ele e seus filhos, uma decisão que jamais seria possível para você sem hesitações. O papel escorregou das mãos de Orestes. O mundo à sua volta pareceu dissolver-se. Ele estava imóvel na sala, rodeado por um turbilhão de memórias do passado, e pela primeira vez em muito tempo percebeu o que realmente havia perdido. Não foram apenas recursos financeiros ou bens materiais. Ele perdeu a família, o amor e a própria essência. Magda o observou com desconfiança. E o que você fará com tudo isso agora? Vai simplesmente descartar ou ficará sentado aqui lamentando, contemplando fotografias antigas? Ele permaneceu em silêncio. Fitava a volumosa caixa repleta de lembranças de sua vida anterior e compreendeu o tamanho do seu erro: trocar os valores essenciais por uma mulher atraente, que ele mesmo rotulara como estrangeira. Após trocar o amor genuíno por algo superficial, agora ele só colhia as consequências de seu egoísmo e de suas más decisões. Magda, sem obter resposta, virou-se e entrou na sala, compreendendo que Orestes não desejava se casar com ela, nem a valorizava ou demonstrava qualquer apreço por ela. De repente, o homem que ela julgava conhecer tão bem revelou-se desprezível. Orestes, sozinho, refugiou-se em suas lembranças. Sentado no sofá por um longo tempo, observava fotos antigas, desenhos de seus filhos e as inúmeras cartas que trocaram, tentando entender como pôde ser tão cego e surdo por tantos anos, como não conseguiu dar valor a tudo que possuía. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu remorso em sua consciência, lembrando-se de tudo que Natália fez por ele, apoiando-o em momentos difíceis, o amor que ela lhe deu, mesmo em meio a dificuldades. Ele se recordou dos dias em que iniciou o relacionamento com Magda, das mentiras que contou para sua esposa, sentindo então o remorso e a culpa o consumirem. Contudo, agora era tarde demais. Ele próprio destruiu seu casamento, afastou seus filhos e optou pelo egoísmo e traição. A única coisa que lhe restava era arcar com as consequências de seus erros. Seu olhar se fixou em uma pintura infantil com seu rosto, e no canto a frase: papai, nós te amamos. Nós somos uma família. Lembrou-se de ter recebido aquela pintura de presente de Helena, sua esposa, em seu aniversário, anos atrás. A lembrança o atingiu em cheio, e ele, com a voz embargada, murmurou o nome dela. Em seguida retornou ao trabalho, um trabalho que, segundo ele, o impedia de dedicar tempo aos filhos, justificando que o mais importante era prover o sustento da família. Ao entrar no quarto, Magda o recebeu com as seguintes palavras: deixe-me dizer algo, Orestes. Eu não esperava que você se envolvesse com essas coisas.
Eu esperava que você fosse uma pessoa diferente, não alguém tão agressivo. Aquelas palavras o atingiram com força, como um tapa no rosto. Diferente, entende? Você queria que eu fosse vibrante e confiante, algo que você mesmo não é, depreciando a si mesmo. Preciso ir a Deus. Ele bateu a porta com força e Orestes ficou sozinho. Caiu de joelhos e pegou a foto onde ele e Natália se abraçavam e sorriam. Era no início do casamento, tempos de juventude e felicidade, com esperanças para o futuro. Ele achava que tudo na vida podia ser comprado, mas o amor não é algo que se compra, e percebeu isso tarde demais. Compreendeu que não se pode comprar confiança nem família. Então pegou novamente o papel e leu: devolvi tudo que era seu. Mas o que você não me deu, guardei para mim. Tudo que você sempre me deu foi cuidado e carinho. Acima de tudo, o trabalho era sua prioridade. Ele acreditava que o dinheiro era a coisa mais importante. No entanto, agora percebia que o dinheiro era apenas um pedaço de papel sem valor, comparado aos verdadeiros valores da vida. Ele compreendeu que os valores da vida, como o amor e o cuidado, não são feitos de papel e não podem ser tocados, mas apenas sentidos. Ele nunca havia refletido sobre o esforço e o tempo que Natália dedicava à família. Tudo estava sempre pronto em casa: a comida, as roupas e o amor que ela demonstrava diariamente. Ela via sua vida dedicada aos filhos, ajudando-os com as lições, preparando-os para a escola e cuidando deles. Ele nunca havia dado importância a isso, pois considerava tudo garantido, como se fosse sua obrigação. Mas agora sua perspectiva havia mudado. Ele se recordava dos dias em que os filhos estavam doentes, e ela, preocupada, ficava ao lado deles até que se recuperassem, chegando até a perder noites de sono para cuidar deles. Foi então que ele percebeu que Natália não era apenas sua esposa, mas também a mãe de seus filhos, e que seu amor e dedicação eram inestimáveis. O apoio de sua família sempre fora fundamental para ele. Contudo, pela primeira vez em muitos anos, em vez de orgulho, sentia profunda vergonha. Que vergonha! Vergonha de seu egoísmo e de sua cegueira por não ter enxergado a realidade. Desesperado, descou o número de Natália. Ligou incessantemente até que, após uma longa espera, ela finalmente atendeu. Alô, respondeu Natália, sua voz fria e distante. O que você quer, Orestes? Eu queria dizer que, eu errei, balbuciou ele. Você sempre errou, mas desta vez isso não importa, respondeu ela, sem demonstrar qualquer surpresa ou emoção. Eu perdi tudo, aqui, e você perdeu anos. Adeus, Orestes. Ela desligou o telefone. Orestes permaneceu sozinho no luxuoso apartamento, rodeado de objetos caros, porém vazio por dentro. Percebeu que havia perdido sua família, o amor, a confiança e, acima de tudo, a si mesmo. Enquanto isso, Natália recomeçava sua vida. Dentro de seu apartamento, o ar era preenchido por risos e alegria. As crianças liam na cozinha enquanto Natália cozinhava. O apartamento deles era simples, mas havia calor e felicidade ali. Natália sabia que o futuro não seria fácil, mas estava convicta de que conseguiria superar os desafios. Ela sempre teve a certeza de que o amor e a família eram os bens mais preciosos, algo que ninguém poderia lhe tirar. Cyril se aproximou dela e a abraçou, dizendo: Mãe, você é a melhor. Ela sorriu e respondeu: E você é o melhor filho do mundo. Mais tarde, seu advogado, um homem inteligente, a procurou e disse: Você é minha Natália. Estou tentando ficar bem. Sou forte, mas estou muito magoado. Tento não demonstrar isso aos meus filhos para não influenciá-los. Aguente firme. Você vai vencer, pois é uma mulher forte. Ela respondeu: Obrigada por me ligar. De nada. Sempre que precisar, me procure. A amizade entre as duas mulheres era forte desde o início, pois se apreciavam mutuamente. Natália olhou para seus filhos, que estavam quase dormindo no sofá. Ela se aproximou deles, cobriu-os e apagou a luz, deitando-se ao lado deles. Sentia-se exausta. Após um período de descanso, ele adormeceu profundamente e foi transportado para um sonho vívido. No sonho, ele se viu no cume de uma alta montanha, envolto por nuvens espessas e brancas. Curioso, ele estendeu a mão e tocou em uma delas. Ao respirar o ar da nuvem, sentiu uma sensação avassaladora de liberdade e leveza percorrer seu ser. Ele compreendeu com clareza que aquele momento representava o início de uma nova jornada, um novo capítulo em sua vida. E essa foi a história que compartilhamos hoje. Se você apreciou, por favor, deixe seu gostei. E para aqueles que não se sentiram tão cativados, pedimos que se inscrevam no canal e compartilhem suas opiniões e sugestões sobre a história nos comentários.